Olá, vou neste vídeo resolver uma situação problemática onde terão de aplicar os conhecimentos práticos da função quadrática, mas em contexto de resolução de problemas. Terão muitas vezes uma situação, um contexto que vos aparece e terão de aplicar os conceitos práticos para resolver esses problemas. Neste problema, a situação que temos é a seguinte: a Kátia encontra-se de férias com os pais no Bom Jardim da Serra, estado de Santa Catarina, Brasil. Com este frio que nós estamos a passar aqui, eu tenho uma grande vontade de partilhar essas férias com a Kátia. Uma das principais atrações é a Serra do Rio Castro, bem como a estrada utilizada para a subida, que reserva aos visitantes uma paisagem fantástica. Isto realmente é verdade. O Brasil é sem dúvida um país que tem um repertório natural fantástico. Recomendo essas visitas, é sem dúvida uma visita apaixonante. Regressando ao problema, os pais então decidiram percorrer essa estrada. Admite, ok, aqui começa a ser algo já mais importante. Admite que a altitude em metros a que a Kátia se encontra e T em minutos após iniciarem a viagem é dada por esta função que temos aqui. E atenção que isto aqui é maior ou igual. Vocês terão de interpretar o que é que isto significa no nosso contexto. Okay? Temos aqui então uma expressão que nos dá a altura em metros em função do tempo decorrido. Agora imaginem, terão então aqui a serra, a Kátia andará então a percorrer a estrada, irá subir por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, até chegar lá acima ao cume. Temos aqui a nossa expressão que nos dá a altura que a Kátia se encontra em função do tempo decorrido em minutos após o início da viagem. É muito importante que nestes problemas consigam relacionar a expressão que vos é dada com o contexto que vocês têm à frente. E isto é exatamente a altura em função do tempo. Okay? A que a Kátia se encontra passados T minutos. Aqui sendo o T, como é óbvio, sempre maior ou igual que zero. Não irá existir uma contagem de tempo negativa, não faz qualquer sentido. A questão que nos estão a colocar é, sabendo que o ponto mais alto da serra é 800 metros de altitude, ou seja, esta distância, a altitude da serra será igual a 800 metros, quanto tempo é que demorou a Kátia a subir a serra? Bem, o que nos estão a dar aqui é a altitude da serra e estão-nos a perguntar quanto tempo é que a Kátia demorou a subir. Isto relacionando com a parte algébrica, onde não teríamos qualquer contexto. Estão-nos aqui a dar altitude. Então estão-nos a dar este valor, estão-nos a dar esta imagem, estão-nos a dar este y e estão-nos a perguntar o tempo. Então estão-nos a perguntar aqui quanto é que é o tempo, sabendo que a altura são 800 metros. Qual é o objeto, sabendo que a imagem é 800. A estratégia continua a ser sempre a mesma. Aqui a grande dificuldade, muitas vezes, é interpretar a expressão e relacioná-la com o contexto que temos à nossa frente. Se nos estão a dar a imagem, se nos estão a dar a altura e a perguntar o tempo, o que eu posso fazer sempre é substituir o valor aqui da altura na nossa expressão, e será este valor aqui da altura, e tentar descobrir aqui o tempo. Será mesmo isso que eu irei fazer. Tenho então aqui a seguinte questão: qual é o tempo cuja altura equivale a 800 metros? Isto implica então que esta expressão, isto que temos aqui, terá de ser igual, eu irei à procura quando aqui isto é igual a 800 metros. Então terei o 8t ao quadrado e irei ir ao encontro do valor de t quando esta expressão é exatamente igual a 800 metros. Estarei aqui na presença de uma equação que terei que resolver pelos processos algébricos normais. Eu terei então que isolar aqui o t para determinar o seu valor. Fazendo isso, eu vou começar a tirar tudo o que não interessa, porque eu quero só ter o t sozinho, só ele é que me interessa. Então tirei primeiro aqui este 8 para fora daqui e depois em seguida o quadrado. Se este 8 está a multiplicar pelo t, ao passar para o outro lado da equação, ele irá dividir pelo outro membro. Então eu tenho que t
ao quadrado será igual a 800 a dividir por 8. Realizando aqui esta operação, eu tenho então que t ao quadrado é igual a 800 a dividir por 8, e isso é exatamente 100. Agora, para tirar este quadrado daqui, ele salta para o outro lado em formato de raiz quadrada. Será sempre o inverso do quadrado. Reparem aqui, o inverso da multiplicação é a divisão, o inverso do quadrado será a raiz quadrada. Mais uma vez, peço que tenham atenção quando fazem esta passagem. O quadrado a passar para a raiz, terão aqui sempre duas soluções, uma positiva e uma negativa, porque aqui, sendo o expoente par, a base pode ser negativa ou positiva, que obtém sempre o mesmo resultado positivo. Atenção! Então temos que o t será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100. Teremos então aqui duas soluções, uma solução positiva e outra negativa. Temos então aqui nesta primeira solução o t será mais a raiz 100, e a raiz 100 são 10 minutos, neste caso, e teremos aqui outra solução negativa, onde o t será menos a raiz 100, então terão menos 10 minutos. Como nem nos precisavam dizer isto, não é? Aqui, mas reparem, como aqui a nossa função, o tempo tem que ser sempre positivo, esta solução não nos irá interessar. Não existem tempos negativos, isto não faz sentido. Faz sentido se estivermos a trabalhar sem contexto, terão que apresentar sempre as duas soluções se não existir contexto. Será aquela história da propriedade da função quadrática, objetos simétricos partilham a mesma imagem. Quando tem um contexto, normalmente esta situação negativa não é considerada, não há tempos negativos. Então, neste caso, a nossa resposta seria este valor t, onde ele é positivo. Seria uma questão agora de darem assim uma resposta mais bonitinha, para ficar assim mais pintas. E então a questão era mesmo, sabendo que o ponto mais alto da serra é 800 metros de altitude, quanto tempo demorou a Kátia a subir a serra? Seria agora responder, a Kátia demorou 10 minutos a subir à serra. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução deste problema. Farei ainda mais um problema, agora um problema geométrico, que o apresentarei no vídeo seguinte. Então, até já a todos.